acácia o farás, e farás um altar para queimar o incenso. Se você pode, diga: queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. Versículo 6, e o colocarás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. E Arão, diga comigo: Arão. E Arão, sobre o altar, queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E quando Arão acender as lâmpadas à tarde, também o queimará, ou também queimará o incenso sobre o altar, pois será um incenso contínuo, perpétuo, diante do Senhor por todas as vossas gerações. Quem pode dizer amém? Amém. Estamos diante do livro do Êxodo. Olhando para a espinha dorsal deste livro, percebemos que a sua narrativa está fundamentada em 3 dimensões, ou há 3 tempos no livro de Êxodo, que são responsáveis pela construção da sua estrutura temática. Em primeiro lugar, o tema ou o evento que dá origem ao nome do livro, isto é, o Êxodo, a saída de Israel do Egito. Segundo, a entrega da lei. Terceiro, a revelação e a construção do tabernáculo. Perceba que o texto que nós acabamos de ler está inserido no 3º cenário que rege a construção deste livro. Haja vista que o capítulo 30 é uma destas partículas da revelação que Deus entregou a Moisés sobre a construção e edificação do tabernáculo. Falar no tabernáculo é falar de uma obra de uma envergadura grandiosa e incontestável. Segundo a tradição judaica, para que Moisés pudesse edificar o tabernáculo, foram utilizados materiais provenientes de 3 reinos: reino animal, vegetal e mineral. Estudiosos afirmam, para Moisés construir o tabernáculo, foram utilizados cerca de 1.200 quilos de ouro puro, 4.200 quilos de prata, 4.200 quilos de bronze, cerca de 2.300 metros de linho, tais como peles de cabra, carneiro e outras tapeçarias. Porém, quando nós olhamos para a riqueza do tabernáculo, chegaremos à conclusão que a riqueza do tabernáculo não é física. A riqueza do tabernáculo é espiritual, pois percebemos que o tabernáculo de Moisés é muito mais do que uma tenda levantada no deserto. O tabernáculo de Moisés é um celeiro de revelações. O autor aos Hebreus, escrevendo sua epístola, afirma-nos que o tabernáculo de Moisés era uma espécie de sombra das coisas celestiais. O que há na concepção do autor aos Hebreus é que o tabernáculo de Moisés era uma espécie de uma sombra na terra de algo que havia sido projetado no céu, na eternidade.
Sendo assim, percebemos que este tabernáculo é muito mais do que uma tenda. Este tabernáculo é um celeiro de revelações. Sendo um celeiro de revelações, percebemos que estas revelações, elas se manifestam em pelo menos 3 dimensões. Olhando para o tabernáculo de Moisés, entendemos que este, por sua vez, é um celeiro de revelações com um profundo, inesgotável conteúdo tipológico, espiritual e profético. Sendo assim, olhemos para a planta do tabernáculo e, conforme a revelação que Deus entregou a Moisés, Moisés vai perceber que a planta do tabernáculo está fundamentada em 3 áreas. Número 1, átrio. Número 2, lugar santo. Número 3, lugar santíssimo, ou santo dos santos. Moisés chega à conclusão que em cada área do tabernáculo havia uma mobília específica. Entremos no átrio e percebemos que na nossa frente há o altar do holocausto. Passando o altar do holocausto, há a bacia ou a pia de bronze. Rompendo o primeiro véu, entramos no santo lugar, ou no lugar santo. Quando o sacerdote adentrava o lugar santo, ele olhava para o lado direito e via a mesa com os pães da presença. Olhava para o lado esquerdo e via o candelabro, a menorá. Olhava para a frente e encontrava um outro altar, chamado de altar de ouro, ou altar do incenso. No 10º dia do mês de Tisré, por ocasião do dia da expiação, o sumo sacerdote rompia o segundo véu. Rompendo este véu, ele adentrava ao santíssimo lugar, ao lugar santíssimo, ao santo dos santos. E entrando neste lugar, ele percebia que no santíssimo lugar havia a arca da aliança. Conforme o texto sagrado, dentro desta arca haviam 3 itens: pote com maná, tábuas da lei, vara de Arão que floresceu. Observe que em cada dimensão do tabernáculo há uma mobília específica que, por sua vez, pressupõe uma funcionalidade específica. De tantas funcionalidades, olhemos para o lugar santo. Olhando para o santo lugar, percebemos que havia pelo menos 4 razões que levavam o sacerdote ao santo lugar. Ele ia ao santo lugar para trocar os pães da mesa todo sábado. Ele ia ao santo lugar para organizar o candelabro. Terceiro, ele ia ao santo lugar para pôr em prática alguns rituais do sistema de sacrifícios. Por fim, havia uma 4ª razão que levava o sacerdote ao santo lugar. Este, por sua vez, ia ao santo lugar para queimar incenso no altar. Sendo assim, observe que a 4ª razão que leva o sacerdote ao santo lugar se conecta com o texto que acabamos de ler, quando Moisés vai ter a revelação do tabernáculo, e tendo esta revelação, ele ouve Deus lhe dizendo: e farás um altar para queimar o incenso. Quando Deus entrega
esta revelação a Moisés, nos primeiros 10 versículos do capítulo 30, vamos perceber que numa ótica sistemática, esta revelação está fundamentada em 4 princípios. Perceba que o primeiro princípio está no versículo 1. Podemos chamar este princípio de identidade. No versículo 1, Deus vai revelar a identidade desse altar. E por que ele revela esta identidade do altar? Porque no tabernáculo haviam 2 altares. Como Deus é organizado, ele precisa deixar claro a Moisés a identidade de cada um dos altares. O primeiro altar é o altar do holocausto, aquele de Levítico 6,13, que diz que o fogo queima, o fogo arde e não para de se queimar. E por que este fogo queima neste altar? Para consumir, para queimar os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam neste altar. Este altar, por sua vez, de Êxodo 30, não é o altar do holocausto, que está lá no átrio. Este é o altar do incenso, o altar interior, o altar de ouro. Quando Deus diz, farás um altar para queimar o incenso, Deus está dizendo, esse altar não é para holocausto, não é para oferta pacífica, não é para oferta pelo pecado. Este altar é altar para incenso, para queimar o incenso sobre o altar. Se no versículo 1 Deus revela a identidade, vamos construindo um raciocínio. No versículo 2 até o versículo 5, Deus vai revelar a estrutura do altar. Perceba que Deus diz a Moisés que esse altar precisa ser feito de madeira de acácia, revestido com ouro. Moisés vai entender que nas pontas deste altar há formas de chifres em cada uma das suas pontas. Moisés percebe também que esse altar terá cerca de 50 centímetros de comprimento, 50 centímetros de largura, cerca de 1 metro de altura, sendo a peça mais alta dentro do santo lugar. Se no verso 1 Deus revela a identidade, se nos versos 2 a 5 Deus revela a estrutura, perceba que no versículo 6 Deus vai revelar a posição do altar, e Deus lhe diz que esse altar precisa estar diante do véu. Observe que o tabernáculo não tem um véu, o tabernáculo possui 2 véus. O primeiro dá acesso ao santo lugar, o segundo dá acesso ao santíssimo lugar. Deus lhe diz, e porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho. Moisés está entendendo que Deus especificou onde o altar precisa estar posicionado, e onde ele tem que estar diante do véu, que dá acesso ao santo dos santos. Estudando o tabernáculo, nós vamos perceber que o altar do incenso era a posição central do tabernáculo. Quando o sacerdote chegava no altar do incenso, ele estava no meio do tabernáculo, no ponto central do ambiente onde Deus manifestava a sua presença. Sendo assim, versículo 7, versículo 8,
Deus revela um quarto princípio deste altar. E que quarto princípio é este? A funcionalidade do altar. Observe que esse altar tem uma identidade, uma posição, uma estrutura, mas esse altar precisa funcionar. Em que se consiste esta funcionalidade? Dentre tantas, há uma que é primordial. Você me ouve? Diga amém. Que primordialidade é essa? Observe como o texto inicia: e Arão sobre o altar queimará o incenso das especiarias. Queimar o incenso é a função primordial desse altar. Sendo assim, conecto com o que eu disse no início: o tabernáculo é mais do que uma tenda. O tabernáculo é um celeiro de revelações. Sendo um celeiro de revelações, a pergunta que salta do texto é: o que representa para nós aqui esta noite queimar incenso no altar? Entenda que queimar incenso no altar, para nós aqui esta noite, representa adoração. A ideia de queimar incenso é a ideia de liberar adoração. Você me pergunta: Fábio, o que é que estamos fazendo aqui esta noite? Eu lhe respondo: estamos aqui esta noite queimando incenso no altar. Eu não sei se você percebeu, mas se você olhar com seus olhos naturais, se assim eu posso dizer, você enxerga um teto, uma excelente iluminação. Mas se você olhar com seus olhos espirituais, você vai ver que há um altar aqui neste ambiente, e deste altar há uma fumaça subindo. E por que esta fumaça está subindo? Porque desde sábado há uma ADE que se reuniu para passar o feriado do carnaval não se prostituindo, não se alcoolizando, não se envolvendo na festa da carne, mas resolvemos passar o feriado do carnaval queimando incenso no altar. Eu não sei se você percebeu, mas esse glória que sai da tua boca é um incenso que está sendo queimado. Esse aleluia que sai dos teus lábios é um incenso que está sendo queimado. Quando você resolve levantar as mãos aos céus, sem o pregador precisar pedir, mas você sente a presença de Deus e resolve levantar as mãos aos céus e dizer que Ele é santo, que Ele é bom, Ele é justo, que Ele é maravilhoso. Quando você faz isso, é um incenso que está sendo queimado. Mas o interessante é que o incenso está sendo queimado, só que ele tem um alvo para a fumaça aí. E qual é o alvo? O sacerdote queimava incenso no altar, mas a fumaça não ficava no altar. A fumaça começava a subir, subir, subir. E você me pergunta: para onde que vai a fumaça? Ela vai até as narinas de Deus. Aí Deus está no seu trono, Ele olha para a terra, vê Arão balançando incensário e queimando incenso, e quando ele faz isso, a fumaça começa a subir. Sabe o que eu estou lhe dizendo? É que esse incenso que está sendo queimado, esse teto aqui não consegue segurar essa fumaça. Ela está subindo, subindo,
subindo. E para onde está indo? Não está vindo para cá, irmãos, está indo para lá. Por que está indo para lá? Porque só tem um que é digno de adoração. Só há um que é digno de louvor. Paulo entendeu tanto isso que ele está chegando à conclusão. Na ocasião da escrita de Romanos, Tércio está escrevendo. Paulo olha para Tércio e diz: Tércio, escreve aí. O que, Paulo? Escreve: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A fumaça está subindo, irmãos, e ela tem um alvo aqui esta noite. É o trono do Deus Todo-Poderoso. Oh, ai, agora sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo? É que Deus vai especificar. Observe que quem está no monte é Moisés. É Moisés que está dentro da nuvem, vai ter a revelação do tabernáculo. Mas quando Deus vai aplicar a funcionalidade do altar, olha o que Deus diz: e Arão. Quem vai ouvir a revelação é Moisés. Mas quem vai queimar incenso não é Moisés. Quem vai queimar incenso é Arão. E a pergunta que fica é: por que Moisés ouve a revelação, mas não vai queimar incenso? Deus, certa vez, resolveu visitar uma tribo na casa de Jacó, ou uma tribo na casa de Israel, como queira. E visitando esta tribo por nome, a tribo de Levi. Levi tinha 3 filhos: Gerson, Coate, Merari. As 3 vertentes dos levitas em Israel: descendente de Gerson, gersonitas; descendente de Coate, os coatitas; descendência de Merari, os meraritas. Para essas 3 descendências de Levi, Deus entrega um ministério. E que ministério é esse? O ministério do tabernáculo. Para a descendência de Levi, ou para a descendência de Gerson, Coate e Merari, os levitas recebem o ministério do tabernáculo. Porém, Deus vai ser mais específico. Havia um homem que descendia da casa de Levi, chamado Anrão. Anrão tinha alguns filhos, e você conhece. Primeiro, uma moça por nome Miriam; 2 rapazes, um Moisés e o outro Arão. Deus visita a casa de Arão, filho de Anrão, e resolve lhe entregar outro ministério. E que ministério é este? O ministério sacerdotal. É por isso que para ser sacerdote, não bastava descender da casa de Levi, tinha que descender da casa de Arão. É por isso que todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Quando Deus visita a casa de Arão e diz: recebam o ministério sacerdotal, nessa entrega há dádivas, nessa entrega há tesouros, nesta entrega há riquezas, e uma das tais é entrar dentro do santo lugar e queimar incenso. Lembra de Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias? A pergunta que fica é: do que Uzias morreu? Lepra. E por que Uzias ficou leproso? Leia o livro e você vai ver que Uzias era rei. Seu coração fica vaidoso. Ele pega um incensário, entra dentro do santo lugar para queimar incenso. Só que Uzias era rei, não era sacerdote. Dada a audácia de Uzias, Deus lhe fere de lepra. E porque Deus lhe fere de lepra, para todo Israel entender que em Israel só tem uma casa que queima incenso:
E que casa é esta? A casa de Arão.